Aonde está a cabeça de Robb Stark em As Crônicas de Gelo e Fogo? Um usuário do Reddit chamado NateDuke2002 postou no subreddit r/Asoyaf uma teoria no mínimo curiosa sobre o paradeiro atual da cabeça do Robb. Durante os eventos do Casamento Vermelho, o Robb teve a sua cabeça cortada fora e no lugar colocar a cabeça do seu lobo, o Vento Cinzento, como uma espécie de ridicularização com o Robb, já que além de Rei do Norte, ele também tinha o título de Jovem Lobo. Ato esse que serviu como um troféu de vitória tanto para os Frey quanto para os Bolton. E após o Casamento Vermelho, os restos mortais da família Stark foram descartados, sendo no caso o Robb e a Catelyn Stark, a sua mãe, que também morreu. Mas nada é falado sobre a cabeça do Robb, então o que será que aconteceu com ela? Segundo o NateDuke, baseado no paradeiro de outras cabeças durante as crônicas, como por exemplo a do Ned Stark, que foi pregada em espigões lá nos muros da Fortaleza Vermelha, então a cabeça do Robb pode não ter sido simplesmente descartada com o resto, e sim guardada pelos Bolton. E teria sido justamente os Bolton nessa equação e não os Frey por vários motivos, entre eles a rivalidade de séculos com a casa Stark e também o seu costume de esfolar seus inimigos, tanto que o seu emblema é justamente o de um homem esfolado. No passado, inclusive, os Reis Vermelhos, os Bolton, usaram as peles de Starks mortos como capas ou troféus. Tá bom, mas por que os Bolton teriam guardado ela? Seria interessante os Bolton guardar ela como uma espécie de troféu, porque afinal o Robb foi o primeiro Rei do Norte em séculos. Seria um tremendo de um troféu emblemático para sua casa. Porém, o Nate também dá outra utilidade para ela além de ser um troféu. Como agora os Bolton vão ter que lidar com a ameaça do Stannis Baratheon marchando até o Winterfell e também com a rebelião do Jon Snow lá na muralha, não seria estranho de se imaginar que eles usariam a pele ou a cabeça do Robb para tentar desmoralizar o exército inimigo. O Nate afirma que eles usariam o rosto do Robb no maior estilo Homem Sem Rosto. Eles colocariam o rosto do Robb na cara para aterrorizar os inimigos, como se fosse uma espécie de fantasma do Robb renascido. Se isso fosse usado contra o Stannis, até faria sentido para aterrorizar os nortenhos que estão no exército dele. E se fosse contra o Jon Snow, seria ainda mais pessoal, já que o Jon Snow sentiria que estaria atacando seu próprio irmão. Faria todo sentido algo assim ser feito pelo Ramsay, mas também seria interessante ver o Roose Bolton fazendo um ato parecido. A gente nunca chegou a ver ele fazendo um ato tão grotesco, mas eu duvido que ele não seria capaz de fazer isso. Algo parecido com isso aconteceu anteriormente nas crônicas na Batalha da Água Negra, onde o Sir Garland Tyrell vestiu a armadura do Renly Baratheon e deixou as forças do Stannis totalmente confusas. Afinal, elas estavam vendo o fantasma do Renly que já estava morto. E boa parte das forças do Stannis eram de senhores e casas que antes serviram justamente a um Renly. O que você achou dessa teoria? Comenta aqui embaixo.